bem-vindos a mais um vídeo aqui do Lululand. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma xuxinha de cabelo como essa daqui. Você pode nesse tutorial fazer ela grande igual essa daqui ou menorzinha caso você prefira. Esse projeto é muito legal, ele é muito bom pra vender em feira. Sempre que eu levo em feira de artesanato vende bastante, então fica a dica aí pra vocês. Antes da gente começar o nosso tutorial, não esquece de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. E se você gosta de conteúdo de crochê também, me segue lá no Instagram, eu tô deixando aqui o arroba para você procurar, ou você pode clicar direto no link lá na descrição do vídeo. Bora então começar esse tutorial? De material, vamos começar então pelo nosso fio. A gente vai utilizar o veludo molhado da Círculo. Se você nunca usou esse fio, é um pouco difícil de enxergar os pontos, mas esse projeto aqui é um projeto bem simples, ele é ótimo. Se você nunca teve familiaridade com esse fio antes, é ótimo para começar. Além disso, nós vamos precisar de uma tesoura para fazer o acabamento da nossa peça. Esse fio ele solta um pouquinho de fiapo, tá? E também uma agulha de tapeçaria para esconder os dois fiozinhos, né? O inicial e o final. O elástico de cabelo é essencial para essa peça, não precisa ser um novo, pode ser um que você já tem aí, já tem costume de usar. E para a agulha de crochê a gente vai utilizar 5 mm. Aqui não dá para ver o número porque essa agulha é escura e ela tá um pouco suja, mas é uma agulha 5 mm, tá bom? Para começar a nossa peça, você vai pegar o seu fio e fazer um nó corrediço ou um nó ajustável fora, né, fora da agulha. E você vai passar a sua agulha pelo elástico, fechar o nó corrediço em volta da agulha e você vai fazer pontos baixos ao redor do seu elástico. E aqui não tem um número específico de pontos, o importante é você realmente encher esse seu elástico de pontos baixos, porque ele é um elástico, certo? Então quando você for utilizar, ele precisa ter maleabilidade, ele precisa ter mais pontos do que você acha que ele precisa ter. E aqui também a minha dica é já ir escondendo esse fiozinho inicial, porque aí depois você não precisa esconder no final. Se você preferir colar, pode ser uma boa ideia também. Só que quando você cola, pode ficar um pouco duro onde você colou e aí não fica tão confortável. Mas pode ser uma opção caso você se incomode com a possibilidade desse fiozinho soltar. E aí você vai fazendo vários pontos ao redor do seu elástico. Uma dica muito importante nesse momento é você fazer os pontos bem coladinhos um no outro, então não deixe espaço. E toda vez você dá essa puxada no elástico para juntar mais os pontos e abrir mais espaço de elástico. Não precisa fazer isso um monte de vezes, tá? Senão seu elástico vai ficar até um pouco grande demais. Mas faça isso algumas vezes por causa daquilo que eu falei. Vocês precisam que quando você pega esse elástico e puxe ele para prender efetivamente o cabelo, você precisa que tenha um pouco de jogo. Se você fizer poucos pontos, o elástico não vai cumprir essa função dele de elasticidade mesmo. Então você precisa fazer isso algumas vezes durante essa primeira carreira de pontos baixos. Então aqui, ó, vou fazer mais uma e eu vou continuar. Provavelmente eu vou fazer isso mais uma vez antes do fim aqui do nosso elástico. Quando estiver satisfeito e tiver colado uma pontinha assim na outra, você vai pegar o primeiro ponto que você fez, e aqui é um pouco difícil de enxergar, tá? Com o veludo molhado. Então você tem que ir um pouco sentindo com a agulha onde é esse primeiro ponto. Vocês veem que aí eu também tenho dificuldade, é normal nesse fio ter essa dificuldade. Inclusive, recomendo vocês começarem com cores mais claras antes de ir para um preto, por exemplo. Fiz um ponto baixíssimo, vou fazer 2 correntinhas. E aí agora, em todos os pontos baixos que a gente fez na última carreira, a gente vai colocar 2 pontos altos. Aqui também eu deixo livre a recomendação dos pontos altos, mas eu deixo livre para vocês irem sentindo se vocês precisam às vezes pôr só um ponto, ou se vocês querem pôr mais pontos, então quero pôr 3, quero pôr 1. Vai um pouco assim do que você acha que precisa ali na hora. Às vezes no começo eu acho que fica muito vazio, eu coloco 3 pontos em cada ponto baixo. Mas se você fizer 2 pontos em cada ponto baixo, é certeza que você vai estar construindo aí uma xuxinha bem bonitinha para você. Se você não quiser fazer a xuxinha grandona do jeito que eu mostrei lá no começo do vídeo, você vai fazer só essa carreira de pontos altos. Então, você vê aí quantos pontos altos mais ou menos você quer, se você quer colocar mais, para ela ficar um pouco mais volumosa. Mas se você quer fazer uma xuxinha um pouco menor, que não fique tão gordinha quanto a que eu mostrei no começo, a minha recomendação é que você faça só uma carreira dessa daqui.
E aí ela vai ficar assim depois dessa primeira carreira de pontos altos, que é ótimo para criança, para quem tem cabelo muito fino ou cabelo muito curto. Não precisa, nesse caso, fazer uma xuxinha maior. Mas a gente vai começar a aumentá-la agora, porque tem gente que tem o cabelo mais volumoso, gente que gosta de algo mais chamativo, e aí a gente vai fazer uma segunda carreira de pontos altos. Se você não quiser, aqui você corta o seu fio e vai lá pro fim do vídeo. Aqui eu vou fechar novamente com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto alto dessa carreira. Então, aqui a gente vai procurar de novo. Como eu disse, é um pouco difícil de achar, você tem que ir um pouco sentindo com a agulha onde estão cada um dos pontos. E aí, depois de fazer o ponto baixíssimo, você vai fazer 2 correntinhas. E a gente vai basicamente repetir esse processo. Fazer novamente 2 pontos altos em cada um dos pontos altos que a gente fez na carreira anterior. Isso faz ela ficar com mais babadinhos, assim, vai. Ela fica mais volumosa, além dela ficar grande, ela, tipo, tem mais dobrinhas, ela fica mais interessante. Senão ela vai ficar meio que um círculo sem muito movimento, se a gente continuar fazendo só ponto alto em cima de ponto alto. Então aqui você vai fazer como se fosse um aumento, né, em cada ponto alto da carreira anterior. Você vai fazer 2 pontos altos em cada ponto alto único da carreira anterior. Chegamos aqui no final, eu dei a volta inteira daquele jeito, fazendo 2 pontos altos, e vocês veem que ela continua bem fofinha. E ficou bem maior, né, ficou o dobro do tamanho. Aqui você vai fazer um ponto baixíssimo, de novo no começo, e aí prender e cortar o seu fio. Não precisa cortar esse tanto que eu cortei, tá? Mas eu queria que ficasse fácil de visualizar pra vocês. Vocês precisam deixar mais ou menos uns 15 centímetros aí, só pra vocês terem jogo com a agulha pra esconder esse fio agora no final. Pegar então agora a sua agulha de tapeçaria, não precisa ser uma de plástico, tá? O importante é que você consiga passar o fio pelo buraquinho da agulha. Eu prefiro essas de plástico porque elas normalmente têm um olho ali da agulha um pouco maior e aí fica mais fácil. Esse fio é um pouco chatinho, como eu falei, ele desfia na ponta, então eu dobro bem na pontinha para conseguir passar mais fácil pela agulha, porque ele vai desfiando a pontinha. Inclusive também não recomendo vocês usarem calça preta, blusa preta para fazer esse trabalho, porque ele vai pegar fiapo e vai ficar aparente. E aí aqui eu vou utilizar minha agulha para esconder o meu fio entre os pontos que a gente acabou de fazer. Então, eu vou esconder ela, na verdade, lá embaixo, bem perto do elástico, mas eu preciso primeiro chegar até lá. Se você parou naquele ponto que eu falei médio, né, fez só a primeira carreira de pontos altos, você vai fazer basicamente a mesma coisa. E aí, chegando aqui embaixo, eu vou inserir a minha agulha nos pontos baixos que a gente fez, nos primeiros pontos baixos, né? Entre os pontos baixos e o elástico de cabelo. Vou passar ali por um tanto aqui, eu passei mais ou menos 1/4 do elástico. E aí você puxa, porque ele vai ficar bem escondidinho. E aí é só cortar ali bem rente, dar uma puxadinha no elástico, né? Porque às vezes você deixa ele um pouco tensionado. Aí é só cortar e conforme você for usar, ele vai esconder. Aqui também, se você quiser colocar um pontinho de cola, se você tem medo desse fio soltar, pode colocar, só que tem aquilo que eu falei, que ele pode ficar meio duro e não tão confortável, como esse fio é muito macio, fica um pouco, dá pra sentir bem a cola quando você cola esse fio. E ela fica assim, gente, eu acho que fica muito bonito também no punho, então se você não gosta daquela aparência do elastiquinho preto no punho, fica bem bonito, óbvio que ele fica bem maior também, mas às vezes você pode utilizar ele como um próprio acessório, ter de várias cores, fazer de várias cores. É bem legal para presentear amigos que gostam, etc. Eu acho que é muito bacana. Muitas pessoas me perguntaram, eu vendo ela a R$15 a unidade e faço desconto progressivo se a pessoa quer levar mais de 3 unidades. Chegamos ao fim desse tutorial. Como eu disse, essa xuxinha é ótima, especialmente se você tem muito volume de cabelo, se você tem um cabelo cacheado, ou se você gosta de usar acessórios grandes no cabelo, mas você não tá afim de usar uma presilha que pode te machucar, por exemplo, isso aqui é uma ótima saída. Se você for fazer para uma criança, para uma pessoa que tem cabelo muito fininho ou que não gosta muito de coisa no cabelo, recomendo que você pare naquele momento do tutorial que eu falei, que ela fica menorzinha. Eu, como tenho um cabelo bem curtinho, normalmente costumo usar aquela, porque nessa daqui o meu cabelo praticamente some. Mas eu gosto de ter também, é bem legal às vezes, quando eu quero usar mesmo no punho, assim como um acessório, eu acho bem bacana. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que tenha sido fácil de acompanhar. Deixem sugestões de próximos tutoriais aqui nos comentários, eu sempre tô lendo as sugestões de vocês para pensar em ideias para os próximos vídeos. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos tutoriais e muito obrigada por ter assistido até o final. Um beijo e até a próxima!